Olá, queridos companheiros, bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro na nossa reunião doutrinária, iniciando a nossa preparação para este encontro, elevando os nossos pensamentos, nos colocando sintonizados com a espiritualidade, procurando diminuir a distância que nos separa do plano material com o plano espiritual. Agradecendo a oportunidade que temos de estar aqui reunidos, procurando aprender um pouco mais, procurando desfrutar desta oportunidade de diálogo interior com as nossas consciências, com os nossos momentos individuais, sempre reunindo esforços para nos mantermos no caminho do progresso, da nossa evolução moral, pedindo assim permissão ao nosso Mestre Jesus para que possamos juntos iniciar mais uma atividade dos nossos trabalhos. Hoje fomos inspirados, fomos mentalizados através do acaso, entre aspas, para tratarmos de um tema importante. Ama o teu próximo como a ti mesmo, sendo considerado o segundo maior mandamento de Jesus. Pois quando refletimos quais são as opções que temos para seguir como exemplo nas nossas jornadas, nas nossas tarefas diárias, o Mestre Jesus é um desses exemplos maiores, que dedica a sua vida, o seu amor e o seu amparo ao progresso do planeta e de todos os seus habitantes, inclusive nós mesmos. E assim, desta forma, vamos procurar trazer este tema, dando uma ênfase relacionada ao momento atual, pois as nossas reuniões doutrinárias e a doutrina espírita são guias que estão prontos a nos auxiliar nas nossas tarefas, nas nossas atividades, nos esclarecimentos de nossas dúvidas, na busca das respostas que tanto procuramos. E então, assim, vamos em frente. Este tema
nos motivou a buscar esta base doutrinária no Livro dos Espíritos, relacionadas às leis morais. Porque para que nós possamos colocar em prática este ensinamento maior de amar o próximo como a si mesmo, entendemos que tem dois aspectos importantes que podem nos ajudar nesta transcrição desta máxima para os nossos rotinas diárias. Entre as 11 leis que observamos sobre essas leis morais, gostaríamos de destacar duas principais: a lei do progresso e a lei de justiça, de amor e caridade. Relacionado à lei do progresso, destacamos três partes que consideramos importantes e relevantes a este tema. Qual o maior obstáculo ao nosso progresso moral? Não estamos tratando aqui do nosso progresso material, mas a parte mais importante do nosso ser, que é o nosso progresso moral. E a resposta que obtivemos é que o nosso maior obstáculo ao progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Chagas importantes, grandiosas, que o primeiro passo é nós termos a consciência de que eles existem, de que eles estão presentes na nossa rotina diária de forma arraigada e de uma forma ainda tão intensa e natural que nós mesmos temos dificuldades para compreender estas máximas. Mas eu não sou orgulhoso, mas eu não sou egoísta. Frequentemente, quando fazemos essa pergunta a alguém, esta é a reação natural. Não, eu não sou egoísta. Não, eu não sou orgulhoso. Sendo que diversos são os momentos e oportunidades que temos no nosso dia a dia que isso se justifica. Quando nos irritamos, quando alteramos a nossa voz, quando temos reações rompantes, imediatas, a ataques, a agressões, a mentiras, a injustiças, é a maior prova de que o nosso orgulho e egoísmo está lá firme e forte. Aquela pergunta que costumo fazer: espírito de luz se irrita? Espírito de luz altera o seu comportamento em função de uma ação externa, seja de um protegido, seja de um atendido, seja de alguém que precisa da sua ajuda? Com certeza, a resposta segura de todos nós é que isso não acontece. Então, desta forma, temos uma prova inequívoca da necessidade de vencermos o nosso orgulho e o nosso egoísmo.
porque ele se apresenta como o maior obstáculo ao nosso progresso moral. Fica aqui então a sugestão para que no nosso esforço individual nós possamos refletir internamente para controlarmos as nossas reações interiores e pessoais. No momento que, ao estarmos expostos a ações externas a nós, a palavras, a pensamentos, a atitudes, a gestos de terceiros, que ainda nos irritam, nos tiram do sério, provocam as nossas reações intempestivas, quiçá, em algumas situações, até o ódio, até a vontade da vingança, até ao ímpeto do exercício da raiva. Vamos nos debruçar sobre o esforço para vencermos estas mazelas ainda presentes, pois, se isso não fosse mais existente na nossa vida, não estaríamos aqui, não é isso, amigos e companheiros, reencarnados neste planeta. Muito bem. Aí, vamos à segunda pergunta que consideramos relevante sob o aspecto da lei do progresso, relacionada ao ama a ti mesmo, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Os males da civilização desaparecerão porque é comum nós observarmos as mazelas ainda existentes ao nosso redor e dizendo, nossa, o mundo está cada vez pior, as coisas estão indo de morro abaixo, as pessoas estão mais maldosas, as pessoas estão roubando mais, as pessoas estão com suas leis morais totalmente destruídas. Mas precisamos ter certeza de que isto é uma fase. E que essa fase, aonde o mal ainda sobrepõe o bem, desaparecerá. Os males da civilização desaparecerão, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Então não adianta nós nos dedicarmos ao nosso progresso tecnológico. Diversas são as opções que nós temos hoje, não é isso? Nós conseguimos construir órgãos, né, para repor partes do corpo perdida. Nós conseguimos fazer cirurgias à distância. Nós conseguimos trabalhar em casa, pela internet. Não vou entrar nesse detalhe porque a lista é imensa, mas o nosso íntimo, a nossa consciência, os nossos corações ainda estão amargurados, ainda guardam rancores, não conseguimos ainda perdoar na plenitude a todos. Os males da civilização desaparecerão, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Veja que afirmação forte de que precisamos nos debruçar sobre
a questão anterior, vencermos o orgulho e o egoísmo como um instrumento na direção do nosso progresso moral. O que vai significar esse progresso moral? Os nossos comportamentos de honestidade, de sinceridade, começando conosco mesmo. Precisamos aprender a nos amar, a entender os nossos ruídos interiores, aquilo que nos incomoda, aquela emoção silenciosa dentro de nós que faz com que não sejamos muitas vezes sinceros conosco mesmo. Precisamos ter uma condição de paz, de harmonia, para ouvirmos a nossa voz interior que está lá clamando naqueles pontos que nos incomodam. Porque todos nós temos essas experiências anteriores, essas vivências que tivemos em vidas passadas e que trazemos registros ainda arraigados nas nossas emoções, muitas vezes inconscientes, mas que se apresentam, se manifestam das formas mais sutis possíveis. Mas somente quando debruçados sobre o esforço de vencermos o orgulho e o egoísmo e irmos com maior ênfase na busca desse progresso moral, é que podemos, então, contribuir para de uma forma coletiva, para o avanço da nossa civilização como um todo, porque não existe possibilidade de uma parte avançar e a outra não. Então, depende do esforço de cada um de nós. E a terceira pergunta que trouxemos, escolhemos, selecionamos, relacionados a esse aspecto da lei do progresso, é o seguinte: o Espiritismo contribuirá para esse progresso moral? A prática da doutrina espírita, o conteúdo, a codificação do Evangelho de Jesus, elaborada por Kardec, poderá contribuir? Sim. Porque nós, através das práticas espirituais, podemos destruir o materialismo que nos impede de viver na plenitude o nosso lado espiritual. E quais são esses aspectos tão importantes desse nosso lado espiritual? Somos imortais. Só reencarnamos quando precisamos progredir. Mas no nosso estado original, estamos no plano espiritual. Somos inteligências individualizadas. Como espíritos, não temos limitações de deslocamento, de alimentação, de habitação. Não são poucas as vezes que eu escuto: como esta vida é tão boa. Então, quer dizer, estamos encarcerados deste invólucro carnal, na bondade divina de permitir a evolução e a aceleração do nosso progresso, e achamos que isso é que está bom. Veja o tamanho da nossa ignorância, o tamanho da nossa distância. Dentro de passados recentes, na busca de
dos processos de autocura, que o espírito tem a capacidade da autocura. Né? Nós podemos manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde. Nós não conversamos com as nossas células. Nós precisamos iniciar a prática do amor conversando com as nossas células, que foram doadas para a nossa sustentação, exercem funções altamente complexas e delicadas, mas nós nem nos lembramos delas. Não pedimos perdão pelos maus tratos, não damos um momento de atenção para reequilibrar as suas energias. Por isso, tenho percebido em diversas fontes a importância da prática da meditação nos processos da autocura. Praticamente todas as fontes de ensinamento citam a prática da meditação. Lembrando que meditar não é ficar sem pensar nada. Muita gente, eu não consigo ficar sem pensar nada. Claro que você não vai conseguir ficar sem pensar nada, mas você vai procurar, durante aqueles instantes de meditação, estar em paz, estar em sossego. Por isso, na base de todas as práticas de meditação, está a respiração. A troca gasosa que permite a troca das energias, reconstruir as nossas energias interiores, os nossos fluidos cósmicos que vêm de forma suave, penetram pelas nossas narinas e podem navegar por todo o nosso corpo. Veja como uma coisa tão simples, um ato tão simples, pode permitir a prática, o aumento da sensibilidade do meu lado espiritual, porque enquanto eu acredito que só o materialismo resolve, não é isso? Então, a doença do corpo é um grande aviso para nós. As nossas dores de cabeça, as nossas enxaquecas, as nossas enjoos, as nossas dores nas costas. O nosso corpo grita para nós, por favor, aumente a atenção sobre o nosso lado espiritual. Mude a sua alimentação, dê atenção ao seu sono, mentalize a sua paz interior, exercite a renovação dos seus fluidos através da respiração e da meditação, porque a primeira coisa que nós pensamos é: vou tomar um remédio, vou fazer um exame, vou no médico, Tudo bem, nós precisamos de tudo isso, mas não adianta nós cuidarmos disso e não cuidarmos da nossa parte espiritual, da nossa parte fluídica, da nossa parte energética, que é a nossa parte principal. Falamos do orgulho e do egoísmo, a vencer, isso aí. Falamos da importância do nosso progresso moral e fechamos essa parte da lei do progresso combatendo, porque a palavra que está no Livro dos Espíritos é forte, destruir. Mas eu procurei amenizar um pouco, porque destruir é um verbo forte para nós, mas vamos combater o materialismo.
vamos enfrentar os prazeres momentâneos, ilusórios, das euforias que inibem o nosso eu interior. Eu agora gostaria de entrar num assunto que considero relevante, ainda relacionado à questão da lei do progresso. Voltando lá atrás, nós precisamos refletir sobre o nosso tema principal. Ama a ti mesmo, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. Mas isso, numa simples frase, nós sabemos que muita conhecimento e muita ajuda está relacionado a esta frase tão simples. Então, nós começamos a citar a lei do progresso. Se o progresso é inexorável, se o progresso é uma lei divina e natural, que momento nós estamos vivendo nesse progresso? Em que estágio de progresso nós estamos? Então, considero que para nós nos dedicarmos, para nós nos conscientizarmos de uma forma mais profunda nas questões espirituais, este é um grande motivador, a transição planetária. Nós vivemos um momento de grande importância que, segundo Chico Xavier, nós adentramos em torno de 1750, o início da transição planetária se deu, segundo Chico Xavier, no ano de 1750. E que os espíritos haviam revelado para ele que este período teria uma transição de 300 anos, 3 séculos. Se nós pegarmos 1750 e somarmos 300, vamos dar em 2050. Nós estamos em que ano? 2026. Portanto, estamos muito próximos da conclusão desta etapa tão importante. Quantas oportunidades, quantos avisos, quantos momentos vivemos relacionados a isso e deixamos para lá, não demos muita bola. Não, deixa para amanhã eu começo, depois eu ligo nisso, isso não é bem agora, isso tem um tempo maior aí. Pois é. E aí coloquei 3 momentos. O momento de mudança de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. De uma forma resumida, no mundo de provas e expiações, o bem sobrepõe ao mal. E no mundo de regeneração, o mundo de provas e expiação, o mal sobrepõe o bem. E no mundo de regeneração, o bem sobrepõe o mal, mas ainda existe o mal. Porque na natureza, queridos amigos e companheiros, não existe nenhuma mudança brusca. Tudo é um processo, obviamente que depende do esforço de cada um de nós. Quanto mais pessoas estiverem empenhadas, estiverem mentalizadas para a contribuição do progresso de forma suave, ele assim acontecerá. Mas
quanto mais pessoas estiverem dispersas, estiverem desconectadas, estiverem sintonizadas no mal, nos prazeres materiais, a transição vai ser mais dolorosa. Nesta transição planetária, nós sairemos da terceira dimensão para vivermos na quinta dimensão. É exatamente a terceira dimensão, é o plano material que nós vivemos. Objetos, coisas, né? Medir as coisas com a régua, medir o tempo com o relógio. Isso não vai acontecer mais. Porque o tempo ele vai ocorrer de uma forma diferente. Para o espírito, não existe passado, presente e futuro. É tudo uma coisa só. Nós aqui, encarnados e presos nessa sintonia da terceira dimensão, é que ficamos preocupados com a cronologia do ontem, do hoje, do amanhã, do depois, como é que vai ser, como é que foi. Mas, na verdade, para o espírito, o tempo não tem essa conotação métrica de medir no relógio. O tempo é amplo, sempre é tempo, todo dia é tempo de trabalhar nas leis morais, nas leis que nós temos lá, divinas. Só que nós precisamos estar preparados para viver na quinta dimensão. Será que nós já caiu essa ficha de que nós viveremos como espíritos? Haverá mudança na nossa carga genética, o nosso DNA já está em mudança. A alimentação é diferente, os hábitos, o meio de transporte, as rotinas, o método de aprendizado, o método de auxílio. Nós estamos preparados ou nós estamos nos preparando para esta fase que já está aí diante de nós, já está pronta para nós abraçarmos e vivermos. Depende de cada um de nós. E a terceira observação que fiz, que essa transição planetária está relacionada a uma mudança do plano material para o plano espiritual. Então vejam a pertinência do tema que nos foi sugerido, entre aspas, ao acaso, pela espiritualidade, para que, ao tratarmos de amar a si mesmo, de amar o próximo, toda hora eu falo o contrário, de amar o próximo como a si mesmo, está relacionado profundamente a esse progresso que nós precisamos entender, abraçar e praticar. E eu gostaria de concluir esta etapa com uma observação, tipo assim, um puxão de orelha para todos nós. E nós, que estamos dedicados à doutrina espírita, que não existe desaprender, não é isso? Depois que nós aprendemos alguma coisa, aquilo está lá. Então, nós já fomos ao centro, nós fizemos a entrevista, nós participamos das reuniões doutrinárias, depois fomos fazer o curso do passe, fizemos o curso dos médiuns, trabalhamos em reunião mediúnica, enfim, temos uma atividade, ajudamos nas comunidades, fazemos trabalhos comunitários. Essa é a missão dos espíritas. Nós, como conhecedores desta doutrina, o que estamos fazendo para contribuir para esta mudança planetária, para este progresso? Então, fica a pergunta: os espíritas
são dotados de missões específicas para contribuir com este grande momento de transição e de progresso moral? Sim. E confesso que cada um de nós encontrará a melhor forma de colocar isso em prática. Muito bem. Chegando agora na segunda lei que destaquei no início, lei de justiça, amor e caridade, numa parte mais filosófica, né? Essa parte que eu acabei agora é uma parte mais prática, coisas científicas, né? A gente consegue traduzir essas ações de uma forma mais prática, né? Mas agora vem uma parte mais filosófica, uma parte que demanda de raciocínio, de consciência, de reflexões profundas. Naquele momento que nós estamos para ir dormir, naquele momento que nós acabamos de despertar, que a nossa mente ainda está em transição, nós ainda não entramos naquela labuta diária chamada, né, que estamos no estado alfa, estamos sintonizados ainda, acabamos de sonhar, estamos retornando dos nossos trabalhos espirituais noturnos, muitas vezes não lembrados, mas essa parte filosófica está presa aí dentro, onde Jesus nos disse que para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, nós precisamos aprender a fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Esta máxima exige uma reflexão muito profunda, exige um esforço enorme, porque, como foi dito no início, como nós ainda estamos dotados de orgulho e egoísmo, na teoria isso aqui não, toda vez, a gente é muito bonzinha, né? Nós somos uma maravilha, entre aspas. Então, fica um dever de casa para nós, esta reflexão profunda, fazer aos outros o que queremos que nos façam, desde que não percamos a oportunidade de vencermos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que está claramente confirmado, ainda presente de forma arraigada. E, finalmente, fica aqui esta conclusão, que vamos nos aproximando. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, se eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso refletir sobre a essência da palavra caridade, onde no slide anterior sugerimos que nós precisamos pensar em fazer aos outros aquilo que nós queremos que façam para nós. E Jesus respondeu: benevolência para com todos. Não devemos criticar, não devemos julgar, não devemos comentar. Eu aprendi ao longo dessa existência, pelo menos está mais forte na minha mente, de que não convém nós dizermos nada que não vá fazer bem ao outro. Eu devo dizer isso, devo dizer aquilo, como é que eu devo me comportar? O que eu entendi, que dentro do ensinamento do Mestre Jesus e dentro desse sentido da benevolência, nós nós só devemos dizer as coisas que irão fazer bem ao outro. Eu não tenho que amar o próximo, então eu preciso só dizer coisas que vão fazer bem. Benevolência para com os outros.
indulgência para as imperfeições dos outros, que todos têm erros, todos estão num processo de aprendizado, mas nós temos uma avidez de julgar e condenar de uma forma impressionante. Frequentemente comento esses casos quando há um evento forte, né, um assassinato, um roubo, alguma coisa desse tipo na rua, e logo a primeira reação da população é pegar e querer esfolar a pessoa, querer, chama linchamento, né? Tem o linchamento moral. Hoje em dia tem essas questões das redes sociais aí que chama a lacração, né? Sei lá, coisa desse tipo assim. Indulgência para as imperfeições dos outros. Será que nós estamos praticando isso de uma forma coletiva? Quando a gente observa as questões políticas, as questões da sociedade, os conflitos, né, que os países vivem hoje, nós estamos praticando essa indulgência com as imperfeições dos outros? Nós estamos perdoando as ofensas? Ou nós queremos prender, nós queremos julgar, queremos condenar? Então agora somos juízes perfeitos, não é isso? Muito bem. E lembrar da máxima que está relacionada, que Jesus nos trouxe, no sentido da prática da caridade: amai mesmo os vossos inimigos. Esta máxima é muito profunda, é muito difícil. Confesso que, de uma forma geral, quando tenho assistido às coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia aí, não é isso que eu vejo. Amar os inimigos, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos estupram. É uma lista muito grande. Eu vou deixar apenas para que a mente de cada um reflita sobre isso. E fica aqui um voto de estímulo aos nossos queridos amigos e companheiros. Queridos, vamos vencer o egoísmo, para que tudo isso que nós conversamos hoje funcione e que nós logremos êxito em nossas jornadas. Precisamos vencer o nosso egoísmo. E assim, queridos amigos e companheiros, vamos nos aproximando da conclusão do nosso bate-papo de hoje, agradecendo a paciência, a assistência de todos, pedindo que não deixem de dar o seu like se gostaram, ou o seu unlike se não gostaram. E, enfim, pratiquemos as tarefas que já aprendemos. E assim, querido Mestre Jesus, vamos nos aproximando da conclusão do nosso trabalho de hoje, agradecendo esta oportunidade maravilhosa, esses momentos fantásticos que os meios modernos têm permitido, mas que não podemos nos esquecer da nossa mudança e migração para o plano espiritual, que breve nós estaremos nos comunicando tudo pelo pensamento, pela intuição. Não será mais necessário esses meios eletrônicos, esse tipo de coisa, porque tudo vai evoluir nessa direção. Que todos fiquem bem, que todos reflitam com paz, harmonia nos corações, e sigamos em frente e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Aquele beijo a todos.